O dog do Reddit. Sou babaca por esperar relações íntimas em um encontro com minha esposa? Minha esposa e eu geralmente temos um ótimo relacionamento. Ontem à noite, no entanto, descobri com minha esposa que ela está em greve de relações íntimas comigo por quase todo o mês passado, devido a alguns comentários que eu fiz após nosso último encontro, aqui foi há cerca de um mês basicamente. Explicando melhor, eu organizo um encontro noturno todo mês para nós dois. Eu planejo um jantar em algum lugar legal, arranjo uma babá, arrumo um jantar para nossos 3 filhos, e de outra forma, cuido de toda a logística para que tudo o que ela tenha que fazer seja aparecer. Normalmente, nós vamos tomar uns drinks em algum lugar depois do jantar, às vezes nos encontramos com amigos para a parte dos drinks e outras vezes vamos só nós dois. No começo deste mês, planejei uma saída à noite e tivemos um jantar fantástico juntos. Depois do jantar, propus que fossemos a um bar de vinhos próximo, mas minha esposa, que estava trocando mensagens com a esposa de um casal de quem somos amigos próximos, perguntou se poderíamos encontrá-los só para beber. Eu estava bem com isso, então fomos em direção a um bar próximo que eles tinham proposto. No entanto, o jantar do outro casal foi mais tarde do que o nosso e, quando terminou, a esposa estava cansada e decidiu que queria ir para a cama. Assim sendo, seu marido acabou levando-a para casa e depois se juntando a nós no bar local que eles tinham proposto. Por volta das 11h45 da noite tivemos que sair para substituir a nossa babá. Minha esposa estava se divertindo e não queria que a noite acabasse, então ela convidou nosso amigo para outra bebida em nossa casa. Eu disse a ela que estava tudo bem com isso, mas que esperava estar na cama a 1h da manhã, explicando melhor, eu faço o turno da manhã com nossos 3 filhos todos os dias e eles acordam cedo. Minha esposa prometeu que estaríamos na cama até lá. Então nosso amigo veio, abrimos uma garrafa de vinho, colocamos uma música e todos nós nos divertimos. Chega 1h da manhã e ele se levanta para ir embora, mas minha esposa nos diz que não podemos terminar ainda, pois ela está animada. Fico por mais uns 10 minutos então decido ir para a cama, pois estava ficando bem cansado. Minha esposa me diz que irá em mais 10 minutos. Eu me preparo para dormir, o que leva mais ou menos esse tempo, e não a ouço chegando, então vou para a cama. Por volta das 3 horas, eu acordo com ela entrando no nosso quarto, ela estava bêbada nesse momento e fez muito barulho. Nesse momento eu acordei, e quando isso acontece, geralmente demora um pouco para voltar a dormir. Nessa vez em particular, levei até por volta das 5 horas para conseguir, o que foi divertido quando as crianças acordaram às 6h30. Mas voltando ao momento que ela entrou, nesse ponto, já que agora eu estava bem acordado, perguntei se ela gostaria de ter alguma intimidade, provavelmente não fui o mais romântico, mas, tudo bem. Ela recusa, pois está cansada e quer dormir. Tudo bem, eu não insisto e ela imediatamente adormece. No entanto, não consigo dormir agora porque fui acordado, e fico sentado ali e fico remoendo por algumas horas, principalmente frustrado por ter sido acordado, mas também irritado com a forma como a noite foi no geral. Meu primeiro erro provavelmente foi ter mandado uma mensagem para ela, enquanto ela dormia, dizendo que suas ações naquela noite foram dolorosas e que parecia que eu tinha planejado essa noite agradável, só para ela acabar passando a parte final dela com outra pessoa, e não desse jeito. Tenho 100% de certeza de que eles estavam apenas ouvindo música e conversando, não estava sugerindo que havia algo mais. Na manhã seguinte, ela desceu as escadas para a cozinha se desculpando. No entanto, cometi o erro de mencionar que suas ações me fizeram realmente não querer mais planejar essas noites extravagantes de encontro, pois ela havia quebrado sua promessa de ir para a cama em um horário razoável e então arruinou meu sono. Não é a primeira vez que isso acontece em uma noite de encontro. Então, e é aqui que eu posso ser o babaca, acrescentei que esta era pelo menos a 4ª noite de encontro consecutiva em que a noite havia terminado conosco sem fazermos nada sexual, e que, na minha mente, uma boa noite de encontro termina em relações íntimas. Também acrescentei que esta foi particularmente ofensiva porque parecia que ela me abandonou no final da noite. Esses comentários realmente a aborreceram, e ela disse que a fizeram sentir como se eu só a apreciasse pelo sexo. Ela acrescentou que as noites de encontro devem ser sobre diversão e aproveitar a companhia dela, e que eu deveria presumir que não teremos intimidades em noites de encontro. Se acontecer, tudo bem, mas que não necessariamente aconteceria. Honestamente, tenho alguma simpatia pela perspectiva dela sobre aproveitar a companhia um do outro ser a parte mais importante de uma noite de encontro, mas também não acho que seja racional se sentir um pouco decepcionado depois de planejar uma noite romântica, especialmente porque isso se tornou um padrão, e particularmente quando ela efetivamente escolheu fazer outra coisa. Então Reddit, o que acham? Observação, bem, isso surpreendentemente decolou mais do que havia previsto. Nesse curto espaço de tempo já recebi vários questionamentos. Então, aqui estão algumas respostas para suas perguntas frequentes. 1. Por que envolver amigos em um encontro noturno? Porque ela pediu. Não era o que eu tinha planejado, mas eu normalmente tento fazê-la feliz. 2. Com que frequência normalmente fazemos sexo? Cerca de 2 a 3 vezes por semana, o que, honestamente, é muito bom para quem tem 3 filhos pequenos, embora a distribuição tenda a ser um pouco desigual, ou seja, podemos fazer 5 vezes em uma semana e depois apenas uma vez na outra. Também tento ser um parceiro generoso e quase sempre tento fazê-la chegar lá primeiro. 3. Como não percebi a greve de intimidades que estava acontecendo há quase um mês? Eu intencionalmente tirei uma semana de folga da iniciativa em um esforço para mostrar que eu não era apenas sobre isso, e então eu peguei uma doença no final daquela semana, e então ela ficou menstruada, e então nós fizemos uma viagem onde as crianças pequenas estavam juntas.
Então, mesmo que ela não tivesse intencionalmente se retido, não teria realmente havido uma oportunidade muito boa para isso. Apenas uma série realmente infeliz de eventos que aconteceram um após o outro. Nós também deslizamos em algumas sessões lá onde ela iniciou, no que ela chamou de momentos de fraqueza, mas que não foram adiante. Francamente, nós dois gostamos de ter relações íntimas, mas ela às vezes está disposta a ir até o fim de algo para provar um ponto. Além disso, tivemos 4 ou 5 períodos no passado em que passamos muitos meses sem sexo, devido ao parto, cirurgia importante, crise emocional dela, entre outros. Eu realmente me importo com minha esposa e estou disposto a jogar o jogo longo. 4. Por que você não se preocupa com sua esposa estar com um amigo homem tarde da noite? Somos muito próximos desse casal, e eles provavelmente vêm à nossa casa pelo menos uma vez por semana. O marido em particular é amigo próximo de mim e da minha esposa. A esposa dele trabalha muito cedo pela manhã, então ela quase sempre vai dormir muito cedo. Como tal, ele geralmente fica sozinho à noite, e ele frequentemente acaba em nossa casa, onde conversamos, bebemos, jogamos jogos de tabuleiro ou cartas, ouvimos música, tocamos violão, etc. Não é nada incomum que ele venha e fique até tarde em nossa casa, já que minha esposa e eu ficamos acordados até mais tarde do que a esposa dele. Só foi estranho e frustrante, porque minha esposa o convidou para um encontro. Nosso amigo também é um cara muito sólido, ele é provavelmente a pessoa mais segura que eu poderia pensar para sair com minha esposa. Eu sei que a ótica não é ótima e que se eu fosse um terceiro, provavelmente pensaria que algo obscuro está acontecendo. Todavia, às vezes é só conhecendo as pessoas envolvidas, não é algo que me preocupe. Estou confiante de que nosso amigo pretendia vir só para tomar uma bebida, ele de fato tentou ir embora, e até chamou um Uber, mas foi a minha esposa que pegou o telefone dele e cancelou, pois ainda estava se divertindo. E, honestamente, eu acho sim que eles simplesmente perderam a noção do tempo. Tivemos uma breve queda de energia no dia anterior, então o relógio da nossa sala não estava funcionando. Novamente, imagino que muitos vão achar que só estou dando desculpas, mas são fatos verdadeiros que podem ter influenciado. 5. O que aconteceu nos outros 3 encontros? Em um, nos encontramos com um grupo grande de amigos em um bar depois do jantar e estávamos todos nos divertindo. Infelizmente, um de nós teve que substituir a babá. Eu gentilmente me ofereci para ir para casa e deixá-la ficar com a equipe. Muitos dos nossos amigos ficam fora até tarde, a maioria tem família ou uma babá em tempo integral que pode passar a noite. Ela acabou ficando fora até depois das 3 horas e estava apagada quando voltou, então eu ajudei a ir para a cama e encerrei a noite. Em outro, nós discutimos sobre algo estúpido no jantar e isso acabou com o clima. No terceiro, ela estava muito cansada quando chegamos em casa e queria dormir, o que é totalmente válido, eu não reclamei ou forcei. Isso não era realmente um padrão de qualquer comportamento específico da parte dela, eu estava mais frustrado porque as circunstâncias pareciam sempre conspirar para impedir que o encontro ideal acontecesse, e esta última a ser frustrada foi definitivamente culpa dela. Então, nesse ponto, foi basicamente isso. 6. Por que sua esposa ficou acordada até tão tarde? Minha esposa é meio coruja. O horário ideal dela é provavelmente ficar acordada até 12 ou 1 e dormir até 9. E no fim de semana em que ela está se divertindo, ela facilmente ficaria acordada até 2 ou 3. Isso é algo sobre o qual já discutimos no passado, pois quando ela começa a trabalhar, ela não gosta de parar ou que ela admite não ser o melhor, o que sempre me faz precisar ser o responsável. Eu disse a ela no passado que ficaria feliz em ficar acordado até as 3 horas com ela se ela concordasse em fazer o turno da manhã no dia seguinte, isso em relação ao cuidado das nossas crianças pequenas, mas ela sempre recusou com base no fato de que não era sono suficiente e ela ficaria muito acabada depois. 7. Como é sua divisão de trabalho? Eu trabalho em um emprego de alta remuneração e longas horas, e minha esposa é uma dona de casa. Quando estou no trabalho, obviamente estou fora e ela cuida das crianças. Quando não estou trabalhando, provavelmente faço 60% do trabalho doméstico e ela faz 40%. Tento fazer o trabalho pesado com as crianças quando estou em casa porque cuidar de 3 crianças pequenas é exaustivo, e sei que ela aprecia a pausa. Em particular, faço o turno da manhã, que nós dois vemos como o pior. Ela definitivamente aprecia todo o trabalho doméstico que faço e declarou que reconhece que eu faço mais do que qualquer um dos nossos amigos homens. 8. Sua esposa é uma boa mãe? Ela é uma mãe fantástica, realmente fantástica. Ela se esforça muito para tornar a vida dos nossos filhos divertida e cheia de caprichos. Ela é a mãe favorita de todos os amigos deles, já que é divertida e se importa com eles. Ela se dedica 100% quando cuida das crianças, o que eu acho que é o motivo pelo qual ela às vezes festeja até tarde demais e não quer que a noite acabe, pois cuidar de crianças realmente é exaustivo. 9. Como é o seu relacionamento de outra forma? Nós dois fazemos coisas atenciosas um para o outro. Não é algo raro demonstrarmos carinho. Eu faço café para ela todas as manhãs e deixo um bilhete para ela ao lado da caneca. Ela ajuda minha mãe com suporte técnico, o que é um verdadeiro ato de amor, eu fiz isso por anos e odiei. Eu compro flores para ela cerca de uma vez por semana e a surpreendo aleatoriamente com pequenos presentes. Ela me compra presentes menos frequentes, a mais maiores e mais atenciosos. Se você tirar as relações íntimas da equação, o relacionamento é ótimo, e até pouco tempo atrás eu teria dito que isso também era ótimo. 10. Você é um narrador não confiável? Espero que não. Acho que se você perguntasse à minha esposa o que aconteceu, ela concordaria com basicamente tudo o que eu disse.
Acho que ela provavelmente apenas acrescentaria algumas informações de fundo adicionais, a principal delas sendo que tivemos discussões sobre Session no passado. Tivemos uma discussão feia há cerca de 9 meses que levou a um hiato de cerca de um mês, depois que reclamei com ela que nunca fizemos isso durante as férias, e provavelmente fazemos cerca de 10 viagens por ano, embora muitas delas sejam apenas para fins de semana prolongados, em locais mais próximos de nossa residência. A opinião dela era que geralmente temos crianças em um quarto diretamente adjacente a nós, e frequentemente outros adultos, já que normalmente fazemos um Airbnb com amigos ou vamos para a casa de férias de amigos, e que ela ficaria extremamente desconfortável se nossos filhos ou amigos nos ouvissem. Honestamente, é um ponto válido, e ela me convenceu disso. Parei de tentar nas férias, a menos que ela tomasse a iniciativa, ou que ela ainda faz periodicamente, mas ela sentiu que eu era ingrato em vista de todo o session normal que estávamos fazendo, e que ela precisava redefinir as expectativas para que o session fosse algo especial em vez de uma ocorrência comum. Tenho a sensação de que sua greve de relações íntimas atual é essencialmente a mesma coisa, qual seja, ela tentando fazer com que façamos mais em momentos para serem lembrados. 11. Isso tudo é algo falso? Infelizmente, não. Eu sou um ser humano de verdade. Beep bop beep. Haha. Mini atualização, tivemos uma ótima discussão ontem à noite, e um ótimo momento de intimidade também, e estamos totalmente reconciliados agora. Pedi desculpas por fazê-la sentir que eu estava valorizando-a principalmente por fornecer session, não é verdade, mas meus comentários a fizeram sentir assim, e não apreciando o quanto de já fazíamos. Ela, por sua vez, se desculpou por estragar o último encontro. Ela falou com a irmã sobre isso ontem e a irmã disse a ela que convidar outra pessoa para o seu encontro foi realmente algo bem estúpido. Então, no futuro, ela disse que quer que as noites de encontro sejam só nós dois, podemos nos encontrar com outras pessoas em outros dias. Era isso que eu ia pedir, mas ela me antecipou. Também prometi não reclamar mais de nossas relações íntimas, mesmo quando, como neste caso, não fosse a reclamação principal, mas parte de uma reclamação maior, e não enviar mensagens de texto mal-humoradas enquanto ela estivesse dormindo, e, em vez disso, apenas falar com ela de manhã. Então a comunicação venceu novamente. Primeira atualização. Puxa, postei há cerca de um mês sobre como fiquei chateado porque minha esposa convidou nosso amigo para nossa casa no final de um encontro, e ela e o amigo acabaram terminando tudo só às 3 horas da manhã, depois que eu fui dormir a 1 hora. Muitas pessoas sugeriram que eles estavam tendo um caso, e que eu era cego por não ver. Jurei que não tinha jeito, confio nos dois, etc. Acontece que o Reddit estava certo. Eu estava desempacotando o carro e minha esposa tinha deixado o telefone dela lá, e quando eu o peguei, uma mensagem do nosso amigo apareceu basicamente dizendo que ele queria beijá-la e pedindo para ela me dizer que precisava sair à noite e que deveria ir ao bar com ele para eles poderem se ver. Eu sei que é uma invasão de privacidade, mas nós sabemos as senhas um do outro, então eu abri o telefone dela e verifiquei a cadeia de texto deles. Ela estava apagando as mensagens dele, mas elas ainda estavam na pasta de mensagens apagadas, e não foi ótimo ver isso. Eles estavam saindo em encontros durante o dia quando eu estava no trabalho, e ele disse coisas muito sugestivas para ela. Eu confrontei minha esposa sobre isso e ela alegou que era puramente um caso emocional, que ela já sabia que ele amava, e gostava da atenção extra que estava recebendo, e que ela vinha lidando com um quadro de tristeza emocional severa, o que é verdade, e que era bom ter alguém para conversar que não fosse eu, para variar. Ela enfatizou que ela ainda me amava, mas era muito lisonjeiro ter essa atenção extra, então tinha sido isso. Não sei se isso é verdade ou não, mas honestamente acho que ela está dizendo a verdade. Ela basicamente argumentou que não foi grande coisa porque eles não fizeram nada físico, além de apenas ele beijá-la uma única vez, e em sua defesa, as mensagens sugestivas vieram todas dele. Então, não sei onde vamos acabar, apenas a realidade está se despedaçando porque eu nunca pensei que qualquer um deles me traria assim. Realmente ainda estou tentando entender tudo e obter um pouco mais de informações e contexto para ver se não perdi mais nada. Segunda atualização. Tive uma conversa franca com minha esposa, 2 dias depois de saber do caso emocional, e estamos surpreendentemente em um lugar muito bom agora. Ela se desculpou profusamente, e sua descrição em linha do tempo dos eventos não são tão ruins quanto eu temia. Também é consistente com o que meu antigo amigo, vamos chamá-lo de Rick, me disse quando o interroguei. Inclusive, tratei de perguntar a ele primeiro, antes que minha esposa realmente tivesse a chance de colaborar ou participar em uma história montada, caso eles quisessem fazer isso. No geral, as informações que obtive também foram consistentes com o que a irmã da minha esposa me disse. Ela me vê como um irmão e é uma verdadeira aliada. Ainda, explicando melhor, Rick e sua esposa têm passado por problemas conjugais há algum tempo. Estávamos cientes disso. Cerca de 6 meses atrás, as coisas realmente entraram em parafuso, e ele começou a falar com minha esposa quase como um terapeuta. Eu sei que isso parece estranho, mas minha esposa é muito boa em ouvir os problemas das pessoas e fornecer insights. Ela faz isso para um grupo de amigos, reconhecidamente, essencialmente todas sendo mulheres, antes que vocês já imaginem o pior também. Mas, com ele, começou como uma vez por semana ou algo assim, e gradualmente aumentou a partir daí. Há alguns meses, eles estavam conversando regularmente, ou seja, várias vezes por semana. Mas, pelo que fiquei sabendo, ainda cobrindo apenas tópicos totalmente politicamente corretos. A irmã da minha esposa realmente confrontou minha esposa, e também avisou que ela achava que Rick tinha se apaixonado por ela e que ela precisava ter cuidado. Minha esposa estava convencida de que eles eram apenas bons amigos, mas que ele devia ter só uma queda por ela.
A noite do infame encontro noturno ainda estava nesse período. Minha esposa admitiu que a ótica parecia ruim, mas ela realmente estava apenas se divertindo, e estava francamente bem bêbada e sem pensar claramente. Ela disse, no entanto, que depois daquela noite percebeu que ele poderia ter sentimentos por ela, e que, em retrospecto, era bem óbvio. Ela se sentiu mal sobre o fiasco do encontro noturno e tem se sentido muito melhor nesse aspecto geral, depois que conversamos e começamos a nos entender melhor novamente. E ela também reduziu seu consumo de álcool de maneira considerável, o que eu vim achando muito bom. Um evento anterior que não foi destacado, foi cerca de 6 semanas atrás, quando fizemos uma viagem com outras 5 famílias, incluindo Rick e sua esposa. Foi uma viagem horrível para ele, e ele e sua esposa brigaram muito. Em uma das noites, ele ficou bem bêbado e pediu para minha esposa encontrá-lo no bar do nosso hotel, já que ele precisava conversar com alguém. Enquanto estava lá, ele disse a ela que amava e desejava ter se casado com ela em vez de sua esposa. Minha esposa apenas disse a ele, sinto muito que se sinta assim. Eu já tinha colocado as crianças para dormir quando isso aconteceu e, inadvertidamente, cheguei logo depois que eles disseram isso. Eu me lembro de algumas vibrações estranhas, em retrospecto. Minha esposa admitiu que deveria ter me contado ali mesmo, mas que ela não queria estragar a viagem para todo o grupo de amigos, como se ela tivesse me dito que estava preocupada que eu pudesse fazer uma cena. Ele então não disse nada problemático por mais 1 ou 2 semanas, e ela atribuiu isso ao fato de ele estar muito bêbado e muito triste, e esperava que as coisas pudessem voltar ao normal. Infelizmente, o casamento de Rick piorou há pouco menos de 1 mês, e parece bem claro que eles estão se divorciando. Minha esposa, que ainda vem sofrendo de um quadro emocional de tristeza severa, também entrou em um período de crise nessa época, em grande parte devido a alguns problemas familiares. Isso tudo foi muito mal cronometrado, pois recentemente lancei uma nova divisão na minha empresa e tenho trabalhado 60 horas semanais nos últimos 3 meses ou mais. Tanto Rick quanto minha esposa se sentiam isolados e solitários, e Rick começou a ligar para minha esposa praticamente todos os dias. Eles também começaram a almoçar 1 ou 2 vezes por semana, acho que ele a encontrava para almoçar no horário de almoço padrão mesmo. A grande maioria da interação deles era sobre a vida, mas ele começou a dizer coisas inapropriadas pessoalmente, como você é a mulher mais linda que eu conheço ou acho que você é maravilhosa. Ele também começou a beber muito nesse período e mandava mensagens sugestivas quando bebia, o que minha esposa alega que ela simplesmente ignorava. Na hora em que ele a beijou, segundo o que ela me contou, eu estava em casa, nós 3 estávamos saindo e eu fui ao banheiro nesse momento exato. Perguntei por que ela não me contou ou encerrou as coisas, e ela admitiu que era uma mistura de não querer explodir nosso grupo de amigos, além de gostar da atenção e dos elogios, mesmo que não tivesse interesse no cara. Ela riu um pouco quando perguntei se ela tinha dormido com ele, o que me surpreendeu por um momento. Para referência, Rick está bem acima do peso, o que é uma das maiores tensões em seu casamento, enquanto minha esposa é uma verdadeira 10 de 10, ao meu ver. Basicamente, ela estava deprimida, precisava de alguém para conversar e, como eu estava tão ocupado com o trabalho, ela encontrou esse apoio emocional em outro lugar. Ela admite que foi realmente errado e concordou em tomar várias medidas para evitar isso no futuro. Para mim, ainda tenho dificuldade com o porquê de ela fazer algumas dessas coisas. Por exemplo, se ele manda uma mensagem dizendo que você deveria ir até lá e tomar banho com ele, e você responde por que não fazemos um almoço em vez disso, do meu ponto de vista isso é jogar gasolina no fogo, ao mostrando que você ainda quer se encontrar com ele. Enquanto ela achava que estava afastando as coisas de situações problemáticas, algo obscuro não pode acontecer em um ambiente público. Ela disse que ele veio até em casa algumas vezes durante o dia, incluindo uma vez quando nosso filho estava em casa com ela, mas que ela realmente tentou levar as coisas para ambientes públicos quando soube que ele amava. Também dói um pouco que em uma das mensagens eu observei que Rick perguntou se eles poderiam fazer um almoço naquela oportunidade e ela disse, e não, pois o meu marido, está trabalhando em casa hoje, e ainda colocou uma carinha triste. Mas, agora estou tentando não ficar pensando demais por esse lado. Mas vamos fazer dar certo. Vamos fazer terapia de casal e ela quer fazer terapia individual, e ela também começou a trabalhar meio período para se manter ocupada com outra coisa. Ainda não podemos ficar totalmente sem contato com Rick, mas agora toda a comunicação tem que me incluir. Para tudo poder ficar realmente claro. Também vou trabalhar para estar mais presente emocionalmente, mesmo trabalhando muito, e eu disse a ela que se ela estiver tendo um episódio de tristeza severa e precisar falar com alguém, ela pode sempre me ligar, seu bem-estar mental é mais importante do que meu trabalho. Ela tinha medo de ligar durante o dia, pois eu estaria muito ocupado e por isso ligava para Rick. Também prometi trabalhar para ser mais feliz e positivo, geralmente sou uma pessoa muito alegre, o que é algo que ela amava em mim, mas eu estava muito mal-humorado e infeliz nos últimos meses, devido ao meu trabalho ser uma loucura. Então, um pouco de culpa cabe a mim, certamente não sou perfeito, embora eu nunca traísse minha parceira. Eu sei que a maioria de vocês provavelmente vai revirar os olhos e dizer que estou sendo um fraco, mas nenhum de vocês sabe o quão incrível minha esposa é. Ela tem uma personalidade magnética e acha que a vida é uma festa. Ela também é uma das pessoas mais brilhantes que já conheci. Ela é uma ótima mãe e minha melhor amiga. E, finalmente, ela é uma bomba. Quando ela está arrumada, a maioria das cabeças se viram quando ela entra em uma sala. Ela é, tanto em personalidade quanto em aparência, assustadoramente bela, novamente, ao meu ver. Sinceramente, não posso culpar Rick por se apaixonar por ela, mas posso culpá-lo, e chamá-lo de pedaço de merda, por agir assim. Eu posso estar sendo um tanto quanto burro? Talvez.
Mas minha esposa é incrível demais para eu deixar isso passar sem lutar, especialmente quando ela parece comprometida em consertar as coisas, e realmente apologética, inclusive por ter ficado na defensiva na noite em que descobri. Farei uma atualização em alguns meses. E espero que as coisas sejam positivas. Terceira atualização. Confesso que os últimos meses têm sido uma montanha-russa de emoções, mas estou feliz em informar que minha esposa e eu estamos em um lugar muito bom no momento e praticamente totalmente reconciliados. Houve alguns momentos selvagens desde o dia da descoberta, então, vou listá-los aqui para facilitar tudo. 1. Ficamos sem contato com meu antigo melhor amigo Rick, apenas para ele ligar para minha esposa, meses depois, no meio de uma noite de jogos com amigos, o que foi estranho, soluçando em seu carro e ameaçando fazer uma besteira com a sua vida. Eu disse a ela que estava tudo bem se ela falasse com ele naquela noite, já que estávamos legitimamente preocupados que ele pudesse fazer algo. Embora ele fosse meu antigo melhor amigo, eu não queria que acontecesse algo horrível com ele. Aconteceu que eles conversaram por tipo 2 horas naquela noite, então, ele começou a mandar mensagens de texto para ela constantemente, e ligou tipo 5 vezes no dia seguinte, nos forçando a ficar sem contato com ele novamente. 2. Encontrei Rick em um evento de grupo e ele estava incrivelmente parecendo um emo e mal-humorado. Ele sentou em um canto e bebeu uma garrafa inteira. 3. Rick se aproximou de mim no evento e disse que estava prestes a contar a todos sobre o caso, porque ele só queria queimar tudo. Minha esposa e eu conseguimos convencê-lo a não fazer isso. 4. Fiquei sabendo que Rick havia pedido para minha esposa me deixar, ela disse não, e ele disse que esperaria o tempo que ela precisasse, até 15 anos, para que eles pudessem ficar juntos. 5. Passado um tempo, Rick está ficando obcecado pela irmã da minha esposa, que é até parecida com ela. Eles agora saem para beber várias vezes por semana e conversam diariamente. Minha esposa está convencida de que ele agora está apaixonado por ela. Estranhamente, minha cunhada é separada, mas ainda mora com seu futuro ex-marido. 6. Rick ainda é casado, mas o divórcio é aparentemente iminente. Em todo esse caos, no entanto, minha esposa e eu temos nos saído muito bem. O choque do caso nos forçou a resolver nossos problemas e agora nos comunicamos tão bem quanto se poderia esperar, e resolvemos a maioria dos problemas que a levaram a buscar apoio emocional fora do nosso casamento. Foi difícil, mas conseguimos chegar num ponto em que encontramos um bom termo. Eu adoraria poder voltar no tempo e evitar o caso todo que aconteceu, e não sei se ainda vou confiar totalmente em alguém novamente, mas de muitas maneiras isso melhorou nosso relacionamento, o que eu sei que é uma coisa realmente muito estranha de se dizer. Todavia, tem sido assim que nós sentimos. Observação, e me perguntaram mais algumas informações específicas sobre a minha esposa, então vou comentá-las todas de uma vez aqui em sequência, então espero que não se importem. Anos atrás, há muito antes de tudo isso, mencionei que fiquei decepcionado com um amigo depois de saber que ele traiu a esposa, e que foi uma das piores coisas que uma pessoa pode fazer ao cônjuge. Ela disse que não achava que fosse grande coisa, que não sabia se realmente acreditava na monogamia e que, com consentimento, sentia que era razoável buscar coisas fora do casamento que não se conseguia no casamento. Reagi muito mal a isso, mas conversamos sobre o assunto várias vezes depois, e a posição dela é um pouco sutil. Minha esposa disse ser bi, e o exemplo dela foi que, estar com outra mulher, com meu consentimento, não seria traição, já que essa não era uma experiência que eu poderia dar. Ela também me disse que seria justo se eu também pudesse estar com outra mulher para fins de reciprocidade. Após todo esse ocorrido com Rick, ela meio que confessou que quando o apoio emocional se tornou inapropriado, ela admite que fez a escolha egoísta de continuar com ele, já que não queria perdê-lo e poderia justificar internamente para si mesma como, em bem, contanto que não façamos nada físico, não é traição de verdade e... Eu não estou realmente tirando nada do meu marido, já que ele não podia falar comigo durante o dia de qualquer maneira. Acho que estes são argumentos distorcidos, mas, conhecendo-a, eles realmente são o tipo de coisa que ela pensaria internamente para justificar suas ações, principalmente em um período de tristeza e fraqueza emocional. Esse aspecto final não é mentira. Minha esposa tem um quadro psicológico diagnosticado e estava tendo um episódio severo quando o caso começou. Eu só queria que ela tivesse ido a um terapeuta ou escolhido uma amiga, em vez do meu antigo melhor amigo, assim, pelo menos esse evento não teria acontecido. Ou talvez só teria sido adiado, né, quem sabe. Mas voltando ao problema dela. Acontece que a medicação que minha esposa tomava há cerca de 15 anos não estava mais funcionando, seu corpo começou a ficar imune a ela, então seu psiquiatra prescreveu uma medicação diferente e ela agora é uma pessoa substancialmente melhor e mais feliz, como resultado, tendo recuperado o ânimo de viver. Quanto a uma última pergunta que me lembro, acho que não estou tão preocupado agora, isso porque resolvemos o problema principal e, francamente, sou um cara que está em forma, ainda é atraente e tem uma boa condição financeira. Também resolvemos os problemas que a fizeram se desviar em primeiro lugar. E estou muito mais alerta agora. Ignorei sinais óbvios porque estava confiando demais no passado. Quarta atualização. Esta é a parte 5 do circo contínuo que é minha vida pessoal há algum tempo. No meu último post, muitos de vocês expressaram preocupação, surpresa ou raiva pelo fato de minha cunhada estar se encontrando com Rick. Essas são todas reações provavelmente válidas a esta notícia. Então, darei o resto de informações que tenho. Ontem, decidi que deveríamos descobrir o que está acontecendo entre os dois, e minha esposa e eu entramos em contato com a cunhada. Estou feliz que fizemos isso, porque as coisas estavam ficando cada vez mais estranhas. Rick e minha cunhada se encontraram 5 ou 6 vezes, para tomar café ou beber, pelo que soubemos. O encontro mais recente, e provavelmente o último, foi na verdade na casa de Rick em uma noite.
Sua esposa e filha estavam viajando para visitar a família. Rick teve que ficar para trabalhar e não pôde ir junto, e ele tinha um lugar só para ele, então convidou a minha cunhada para passar por lá para conversar um pouco e para beber. Enquanto estavam juntos, ele disse à minha cunhada que acreditava que foi casado com minha esposa e com ela em vidas anteriores, e que estava feliz por ter se reunido com elas novamente. Ele então disse à minha cunhada que ela era linda e colocou a mão na lateral do rosto dela, como alguém faria com um parceiro. Na minha opinião, é um ato bastante íntimo. Isso talvez tenha assustado ela, sem surpresa aqui. Para dar crédito a ela, ela disse a Rick que ele estava sendo altamente inapropriado, que precisava parar e que não podia continuar a considerar alguém tentando ser seu amigo como alguém que demonstra interesse romântico nele. Ela então o repreendeu por fazer isso primeiro com minha esposa e depois com ela. É o tipo de coisa que eu gostaria que minha esposa tivesse dito a ele quando ele começou a ser inapropriado com ela. Pelo que entendi, ela foi embora na sequência. Depois disso, ela tem ignorado ele constantemente. Rick aparentemente mandou mensagens de texto de forma quase que frenética para ela, dezenas e dezenas de vezes. Ela disse que ele pode estar emocionalmente instável. Minha cunhada enfatizou para nós que ela não tinha nenhum interesse romântico em Rick e estava apenas tentando ser amiga dele. É tudo muito estranho para mim, realmente. Conheço o Rick há vários anos e sinto que o Rick atual é um completo estranho. Isso me faz pensar se eu realmente conheci o verdadeiro Rick. Acho que não. Quanto à minha esposa, eu acho que os argumentos dela foram válidos. E embora ela não tenha sofrido nenhuma consequência real, ela também reconhece isso. Ela disse em particular à irmã, que então me contou, que sabe que escapou fácil e está se esforçando ao máximo para fazer a coisa certa e retribuir minha graça para com ela. Comentários sobre o relato. Não sei se esse cara estava falando sério ou de certa forma estava brincando com os leitores disso tudo. Se for real, o OP basicamente é uma piada. Li tudo levando a sério até, ele é um cara muito sólido, não consigo pensar em ninguém mais seguro. Imagino que para pregar na esposa dele. Então eu rolei rapidamente até, e sim, ela estava tendo um caso. Depois disso, definitivamente não me incomodei mais em levar nada a sério dele. Concordo com o comentário acima. Outra reação que me quebrou foi, e minha esposa teve um caso, mas o cara é alguém bem acima do peso, então estou bem com isso. Ainda, ela disse que não aconteceu nada físico entre eles, foram um pequeno e rápido beijo enquanto eu saí do local, mas ela não falou nada para preservar a paz, mas eu também acredito que não houve nenhuma relação íntima porque ela disse que não houve. Vou te contar, hein? Não duvido que a próxima atualização do nosso querido OP será algo do tipo, pois bem pessoal, descobri que o motivo de Rick estar com problemas conjugais há algum tempo é porque minha esposa estava dormindo com a esposa dele. Mas eu conversei seriamente sobre isso com minha esposa, e estamos bem agora. Haha. Mas sério, tô achando que nesse relato não havia uma única pessoa em bom estado psicológico. O OP havia respondido que não achava que era um narrador parcial. Mas parece brincadeira. Ele ao mesmo tempo que narrava a greve de intimidades que a esposa estava fazendo, e do caso emocional, basicamente traição mesmo, que ela teve, ficava falando quanto ela era bonita e dedicada, e que ainda era uma 10 de 10. Fiquei pensando como alguém que já não é mais jovem, que teve 3 filhos, e que tem problemas emocionais sérios, há anos, pode ser uma 10 de 10. Francamente. É curioso ver como muitas pessoas agem e julgam de forma diferente as pessoas que elas gostam ou têm apego emocional das outras que o apego é menor. Tanto a esposa do OP quanto seu antigo amigo agiram de forma semelhante e demonstraram serem 2 merdas. Todavia, com a esposa grevista, o OP só a via como uma coitada, enquanto o amigo era um cara mau que não devia estar doente também, né? O OP em certo momento se gabou, mas a verdade é que ele é mais um coitado nessa história. Espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Um agradecimento especial aos membros do canal pelo suporte. Todos vocês ajudam demais. Considere você também se tornar um membro e se juntar à matilha. Muito obrigado por assistir. Inscreva-se e deixe o like. Abraços.